Essa história aconteceu comigo em uma das minhas viagens e tem duas partes. Decidi compartilhar e vou contar o que aconteceu comigo e dois amigos no estado do Rio Grande do Sul no ano de 1999, mais precisamente no Cânion da Fortaleza, um local turístico com um grande cânion. Alguns nomes eu irei preservar, mas vou contar o que me lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando em um escritório no centro de Porto Alegre, onde éramos 5 pessoas. Acabei fazendo amizade com um colega de trabalho e nos tornamos grandes amigos. Vou chamá-lo de Marcos. Ele me ensinou todas as dicas da empresa e eu aprendi rapidamente o trabalho. O meu amigo era bem gordo, com 1,90 m de altura e 140 quilos, mas era uma ótima pessoa. Uma vez, o vi erguer a traseira de um Fusca, o que me deixou um pouco surpreso, pois eu não imaginava que alguém pudesse fazer aquilo. Naquela época, eu tinha 25 anos de idade e havia terminado um relacionamento de 2 anos. Então decidi procurar algo para fazer. E foi aí que eu quis fazer uma viagem de fim de semana para relaxar. Comecei a procurar roteiros no meu estado para fazer uma viagem de ônibus, já que não tinha carro naquela época. Eu sempre quis ir para a Serra Gaúcha e conhecer o Itaimbezinho, o cânion brasileiro. Comentei isso com meu amigo, ele me disse que o pai dele já tinha ido e que era um lugar muito bacana para conhecer, mas que o pai dele não chegou a conhecer o São José dos Ausentes e nem a Fortaleza no cânion. Eu disse que eu queria ir no final de semana de ônibus e faria o resto do caminho a pé. Ele disse que eu ia caminhar muito e riu e mencionou que iria falar com o pai dele, que tinha um carro, para ver se ele emprestava para irmos de carro. No entanto, ele não tinha carteira de motorista, mas eu já tinha a minha. Enfim, o pai dele concordou em emprestar o carro, mas disse que iria junto, pois gostaria de conhecer essa parte do cânion que ele ainda não havia conhecido. Então combinamos de sair numa sexta-feira e voltar no domingo à noite. Ficamos em pousadas e etc. Eu achei ótimo, porque seria bom ter a companhia, pois o meu amigo era muito divertido e, além disso, o pai dele era uma versão mais velha do filho. Fui dirigindo o percurso inteiro e fomos direto para São José dos Ausentes. Claro, no caminho paramos por várias vezes para tirar fotos e, naquela época, usávamos câmeras com filmes. Eu levei 2 rolos de filmes e o meu amigo trouxe a sua câmera. Eu deixei um dos filmes para tirar no cânion. Chegamos à noite na cidade de São José dos Ausentes. Não conhecíamos nada e estava tão nebuloso que não se via nada. Realmente o nome da cidade faz jus ao lugar. Estava tudo ausente mesmo. Aquela neblina à noite fazia com que o local parecesse uma cidade fantasma. Enquanto caminhávamos pela cidade, que era bem pequena, vimos um barzinho que já estava fechando. Perguntamos ao dono onde poderíamos encontrar um lugar para dormir. Ele nos indicou uma pousada que ficava a menos de meia quadra do centro onde estávamos. Fomos até lá e uma mulher muito sorridente e descontraída nos atendeu. Ela disse que nos levaria até a pousada, que ficava próximo à casa dela. Uma casa enorme de madeira bem construída, mas com todos os quartos trancados. Ela nos informou que estava fazendo uma pequena reforma e que poderíamos usar a sala, 2 quartos e a cozinha. Ela acendeu uma espécie de lareira com uma chapa de metal e nos ofereceu pinhão e amendoim. Confesso que foi bom, pois estávamos com muita fome e não havia nada aberto naquela hora, já que o bar onde pedimos informação já estava fechado. A cidade era turística, mas naquela época não havia tanto movimento assim. A mulher se despediu e foi embora, nos deixando naquela casa enorme cheia de quartos trancados à chave. Eu esqueci algumas coisas no carro,
e avisei meu amigo que iria buscá-las. Quando eu saí na rua, deparei-me com uma escuridão envolta em neblinas e a luz amarelada dos postes mal iluminava o caminho. Confesso que não estava com medo, mas ao olhar ao redor, senti um certo arrepio. A cidade estava totalmente deserta e mal se via algo. Corri para dentro da casa e tranquei a porta logo em seguida. Não sou medroso, mas como não conhecia o local, senti um pouco de desconforto. Meus amigos já estavam saboreando amendoins torrados e cozinhando pinhões, que eram muitos. Eles tinham bastante refrigerante, o que ajudou. Conversamos bastante e rimos. O pai do meu amigo era muito legal e divertido, assim como o filho. Na hora de dormir, a mulher esqueceu de nos fornecer mais um colchão. Havia uma cama de casal em um quarto e uma cama de solteiro no outro. A dona da pousada disse que pegaria mais um colchão, mas acabamos esquecendo disso durante a conversa. Sugeri para o meu amigo dormir com o pai dele na cama de casal, enquanto eu dormia no outro quarto na cama de solteiro. Ele riu e falou: "Olha, essa cama não aguenta nós dois não." E mesmo contra a vontade, acabei dormindo com o pai dele. O pai dele deitou na cama e roncava tanto que acabei não conseguindo dormir. Levantei-me, peguei um cobertor e sentei em um pequeno sofá da sala. O meu amigo também roncava, e eu que vim dirigindo não conseguia dormir. Peguei mais lenha e coloquei na lareira, e depois sentei no sofá e acabei adormecendo. Quando acordei, vi a porta que estava fechada se abrindo. Na hora eu fiquei assustado, mas não conseguia me mexer. Foi quando vi algo estranho, parecendo uma sombra, mas eu não conseguia definir se era humano ou algum tipo de animal. A sala estava escura, iluminada apenas pela lareira, que estava quase se apagando. Aquela coisa que eu não conseguia distinguir começou a se esgueirar no canto da parede, vindo em minha direção pelo corredor, quase se espremendo na parede para que eu não a visse. Mas de onde eu estava, sim, eu conseguia ver parte do seu corpo, embora ainda não soubesse o que era. O meu desespero aumentou quando aquilo começou a se aproximar lentamente e, de repente, eu comecei a gritar, ou pelo menos tentar gritar, mas eu não conseguia me mexer. Aquela coisa parecia se fundir na parede, pois não se arrastava no chão, mas sim na parede. Em minha mente eu estava gritando desesperadamente, porém ninguém vinha. Meus amigos não apareceram, e o medo foi tanto que eu acabei caindo do pequeno sofá. E ao olhar para o corredor, eu tive um pequeno vislumbre daquela coisa. Fiquei com vergonha de contar a eles o que havia acontecido, pois nenhum dos dois ouviu os meus gritos. Voltei para a sala, acendi a luz e percebi que a porta da pousada estava aberta. Na hora eu fiquei intrigado com aquilo, então eu fechei e fui de quarto em quarto para verificar se todas as portas realmente estavam fechadas. Depois, deitei-me ao lado do pai do meu amigo e, mesmo com os roncos, não saí do quarto por nada e acabei dormindo novamente. Então, às 5 da manhã, o pai dele me acorda e diz que iríamos sair bem cedo para ir para a fortaleza do Canyon para ver o pôr do sol e tirar fotos. Agora começa a segunda parte do relato, o que realmente me deixou ainda mais intrigado. Eu não comentei nada com eles sobre a casa, pois para mim havia sido apenas um pesadelo, mas a porta aberta, ela foi bem estranha para mim. Então arrumamos as nossas coisas, deixamos a chave na porta como combinado e partimos logo em seguida. Fomos para o cânion, que ficava ainda bem longe da cidade. Havia um nevoeiro intenso. Pensei que não veríamos nada naquele cânion,
pois seria complicado com aquela neblina. Mal conseguia eu dirigir o carro. Saímos da estrada principal e pegamos uma estrada de terra mais em boas condições. E ao chegarmos ao cânion, realmente o lugar é lindo demais. A mãe natureza caprichou. O lugar me impressionou muito, porque quando começou a clarear, a neblina foi se dissipando e deu para ver a rampa da fortaleza e o cânion cheio de neblina. Mas dava para ver que o lugar era lindo demais, pois parecia algodão dentro do cânion. Havia uma rocha maciça que parecia uma rampa gigante rumo ao céu. Era lindo demais, só vendo para entender. É tudo verdinho com a grama alta, e olhando bem na ponta da fortaleza, no caso é uma plataforma gigante, que é bem longe, havia um tronco que se destacava. O meu amigo falou: olha, tem uma pedra se destacando lá em cima. E eu comentei: parece ser um tronco. Como era longe, não dava para definir. O local não é de difícil acesso, mas é uma rampa bem alta e cansativa. Eu pensei: será que o pai do meu amigo com esse barrigão vai conseguir? Porque o carro não ia até lá em cima. Na realidade, o carro tinha que parar bem longe e fazer uma boa caminhada logo em seguida. E fomos os três. E quando começamos a subir, o pai do meu amigo falou que não iria aguentar e ficou ofegante. Já tínhamos andado bastante, mas estávamos longe de chegar no topo. E nisso ele falou que iria voltar, mas que a gente deveria prosseguir. Foi aí que eu falei: mas você vai voltar sozinho assim? Eu volto com o senhor. O filho dele, no caso o Marcos, respondeu: não, negativo. Você continua e eu vou voltar com meu pai e ficar com ele. Aproveita e tira várias fotos do lugar, e se eu resolver subir, eu vou depois. Eu fiquei chateado na hora, mas eu queria ver o lugar lá de cima, pois também dizem que dá para ver o oceano, dá para ver o mar. Continuei subindo e sempre vi aquele tronco lá em cima. Notei que, apesar da distância, era um tronco mesmo, bem quadrado, e ele estava bem à direita da fortaleza, que é uma grande plataforma parecendo uma rampa enorme. Eu queria tirar foto do lado esquerdo para tentar ver bem o cânion, e em seguida eu iria para o lado direito para tirar fotos onde se via o oceano. É lógico, se a neblina se dissipasse. O lugar ventava muito e o frio era intenso. Nisso, quando estava mais ou menos na metade da plataforma, começou a surgir a serração. Eu tratei logo de criar uma direção mentalmente para seguir entre o tronco e a beirada do cânion, para não sair dessa linha e não me desorientar. Percebi que era uma serração forte e realmente não se via quase nada. Às vezes, alguns metros à frente, outras vezes mais distante, e do nada não se via nem a 2 metros. Foi quando comecei a ver algo se movimentando no meio da neblina, mas eu não conseguia definir o que era. Eu achei que poderia ser apenas os meus olhos devido ao vento forte. Foi quando eu também ouvi um barulho à minha esquerda, o que me deixou em alerta, pois não era um barulho normal. Parei para ver se a neblina se dissipava mais. Foi quando realmente vi um vulto caminhando no meio da neblina, indo na mesma direção que eu estava indo. O meu coração disparou. Eu estava assustado. Pensei que fosse algum animal grande, mas não sabia se havia algum animal assim pela região, exceto pelo lobo-guará, pois foi o que eu pensei que fosse. E sei que ele não ataca humanos. A neblina acabou aumentando novamente e eu resolvi ir mais para a esquerda, devagar, pois eu sabia que a distância até a beirada do cânion era considerável. Fui bem devagar pela diagonal, avançando no caminho.
quando de repente eu ouvi passos novamente. Porém, eu não conseguia ver muita coisa. Parei para me orientar novamente, pois o barulho estava mais próximo. Confesso que o meu coração estava a 1000 por hora e o medo era grande. Eu vi aquele vulto e o vulto sumia no meio da neblina, mas mantinha uma certa distância de mim quando eu parei. Me orientei mais uma vez e quando a neblina se dissipou um pouco, eu pude ver essa coisa enorme parada na minha frente, a uns 30 ou 50 metros de distância. Eu pensei comigo, será que é um toco de árvore? Será que eu me perdi e fui na direção dele? A coisa ainda não dava para ser definida. Eu fiquei parado com medo. O barulho, por coincidência ou não, havia parado também. E quando a neblina se dissipou um pouco mais e que eu comecei a andar para a esquerda novamente, eu percebi que aquela coisa também se movimentou para a esquerda. Aquilo me deixou gelado, porque agora eu conseguia ver que era uma pessoa alta, com pernas e braços enormes. Não era nenhum toco. Eu fiquei parado e pensando no que fazer, enquanto aquela coisa estava tentando me cercar lá em cima. De repente escuto passos por detrás de mim e levo o maior susto, pois para minha surpresa era o meu amigo que havia surgido do nada. Ele estava muito apavorado e me disse que havia me chamado, mas eu não havia escutado nada devido ao vento e o barulho que vinha do cânion. Ele segurou no meu braço e saiu me puxando de arrasto, falando que aquilo não era normal. Ele me disse que havia visto aquilo vindo na minha direção antes da neblina ter tomado a metade da plataforma. Eu pedi para que ele parasse um pouco. O meu amigo estava mais assustado do que eu, e eu não havia entendido o porquê. Depois que descemos, ele me explicou que aquela coisa era uma pessoa muito alta. Ele disse que viu algo se movimentando muito rápido e descreveu como um homem todo amarelo escuro. Eu pensei que fosse um tronco de madeira à distância, mas ele disse que um homem se aproximou dele. Eu não entendi como isso aconteceu. Ele também não soube explicar, mas disse que era uma pessoa completamente deformada, com braços e mãos muito compridos. O rosto dessa pessoa era pequeno e sem pelos. Ela apenas o empurrou e saiu correndo. Tudo aconteceu muito rápido, mas deu para perceber que era uma pessoa deformada. Em seguida, a neblina aumentou e ficamos parados. Aquela coisa nos cercava e podíamos ver a sua silhueta à distância naquela neblina. Eu e meu amigo continuamos olhando para aquela figura. Ela se movimentava muito rápido. Para falar a verdade, eu não sei o que faria se aquilo viesse em minha direção quando eu estava sozinho. Meu amigo sugeriu que descêssemos devagar, pois não tínhamos noção do quão perto estávamos da beirada. Eu disse a ele que enquanto nós estivéssemos na grama alta, com certeza estaríamos seguros. Então continuamos. E quando saímos da neblina, começamos a correr. O pai do meu amigo estava vindo ao nosso encontro. Ele estava um pouco ofegante e parecia mais assustado do que o seu filho e eu. A neblina havia se dissipado completamente e não vimos mais nada naquela plataforma. Não tivemos coragem de subir novamente. E para piorar, não consegui tirar as fotos que eu queria. Apenas tirei uma foto da plataforma de longe. E até hoje, nunca soubemos o que era aquilo. Mas acredito que possa ter sido algum morador da região com algum tipo de deficiência física e que estivesse tão assustado quanto nós. Se você conhece o local e sabe algo sobre o assunto, comenta aqui nos comentários logo abaixo, pois já faz mais de 23 anos que aconteceu e eu nunca mais voltei para lá. Já o meu amigo também disse que não quer mais saber daquele lugar.